Então, meus irmãos amados, nós estamos aqui numa jornada, como eu disse anteriormente, numa jornada de santificação. E nessa jornada de santificação, Deus requer de nós algumas tomadas de decisão. E para o eu que luta pela supremacia e o eu não santificado, as tomadas de decisão, que nada mais são do que as reformas que o Senhor, em amor, nos pede que nós façamos, essas tomadas de decisão, elas nos causam dor. Então, nós vamos hoje compreender um pouquinho mais do porquê que a dor de abandonar algo que nos separa do céu é muito, infinitamente mais preferível do que nós mantermos os nossos gostos e preferências e não darmos ouvido ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, como está lá no Apocalipse. Nós já oramos anteriormente, mas agora nós vamos orar mais uma vez, porque nós entendemos que precisamos da proteção do Senhor para esse estudo que nós vamos fazer. Então, mais uma vez, se os irmãos puderem se ajoelhar comigo, vamos ajoelhar e orar? Santo Pai, nosso bom Deus, Criador e mantenedor, estamos aqui mais uma vez, Senhor, nos ajoelhando, clamando ao Senhor a tua condução, clamando ao Senhor que o Senhor nos direcione as palavras, tanto a mim quanto aos meus irmãos. Nos ajude em nossa caminhada, porque somos indignos de sequer mencionarmos o nome do Senhor e dirigirmos a palavra ao Senhor. E só podemos fazer porque fazemos em nome de Jesus. Guia a nossa mente, o nosso espírito, e que os textos que vamos ler toquem profundamente a nossa alma, para que tomemos firmes decisões ao teu lado hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre, que ministra por nós no Santíssimo do Santuário Celestial, te rogamos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nossa primeira tela é assim como na semana passada, no estudo da sacudidura. Na sacudidura, esse termo é um termo típico da agricultura, que é a peneira, é esse ato, esse movimento de sacudir o grão, jogando ele para o alto, o vento leva a palha, que não tem vida, não tem serventia, e o que cai é o grão maduro, firme, com conteúdo, né? Aquele que tem a nutrição, que recebeu nutrição, e que é capaz de dar nutrição também, fornecer nutrição. Mais uma vez aqui nós vamos falar de dois termos da agricultura, que é temporã e serôdia. E vamos entender como isso se aplica à nossa vida. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já fez vários estudos, já leu a respeito, conhece a terminologia, mas estamos aqui hoje. Para os que já fizeram isso, como eu, nós vamos agora rever muita coisa e, quem sabe, sempre nós podemos aprender um pouco mais. Não aprender de mim, mas aprender de Cristo e dos textos que nós vamos ler, que são todos inspirados. Então, vamos avançar. No slide aqui, nós vemos o seguinte, meus irmãos, que há necessidade de reavivamento e reforma espiritual, e que esse reavivamento e reforma, ele é nada mais, nada menos do que a chuva temporã, o derramar da chuva temporã. E nos textos, no nosso estudo, nós vamos ver isso. Na semana passada, estudamos sobre as 3 fases da sacudidura. Por que 3 fases? Porque essas 3 fases, o inimigo ele apresenta, algo vai acontecendo com o povo de Deus, né? Para que o povo ele vai sendo sacudido. E somente vai permanecer firme nas 3 fases da sacudidura aqueles que estiverem vigiando juntamente com a testemunha fiel e verdadeira. E hoje nós vamos para o terceiro passo da série de acontecimentos que antecedem a volta de Jesus, que é o derramamento da chuva serôdia. Mas é impossível falar de chuva serôdia sem falar de chuva temporã. E esse é o nosso foco do nosso estudo de hoje. Queridos, nenhum dos nossos estudos tem menos de 1h30. Nenhum. É 1h30, 2 horas. E eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você separou o tempo
para estar aqui conosco estudando a esse respeito. Estudos de 30, 40 minutos, eles são importantes? São, para temas mais simples. Mas para temas complexos como este, requer o quê? Princípio, meio e fim. Se requer princípio, meio e fim, então, obrigatoriamente, há necessidade de um exame mais detalhado dos textos inspirados, porque são eles que têm credibilidade, e não a pecadora que vos fala. Tá bom? Então, vamos avançar. Então, conhecemos com a seguinte pergunta: quem receberá a chuva serôdia? Queridos, 2 grupos têm as características que receberá a chuva serôdia. É um grupo que passará pelo reavivamento e pela reforma e que ficará dentro do crivo na sacudidura. E nós vamos entender o que implica isso. Vamos avante. Então, o que é a chuva temporã e a chuva serôdia? O livro de Joel, capítulo 2, verso 23, nos diz o seguinte: porque ele vos dará em justa medida a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Usando esta terminologia de agricultura, da agricultura, o Senhor Deus nos diz que dará a seu povo, ele não está falando do plantio, ele está falando a seu povo, ele dará a chuva temporã e a chuva serôdia. Mais uma vez, vamos avançar. Isaías 44:3 nos diz: porque derramarei água sobre o sedento. Queridos, antes de ler Isaías 44:3, o próximo slide, que a gente não vai passar agora, fala sobre a poesia hebraica. Na poesia hebraica, existe um padrão de repetição. A nossa poesia, a que nós conhecemos, a mais tradicional, a estrutura tradicional poética, ela traz rima na última partezinha, não é verdade? Rima um verso com o outro e assim vai, não é? Mas na poesia hebraica é diferente. Não há necessariamente rima. O que há é repetição dos mesmos termos de forma diferenciada para que haja não somente uma ênfase, mas que haja também a fixação do princípio que o Senhor Deus está querendo nos apresentar. Então, vamos ver aqui, olha, vamos ver na prática. Porque derramarei água sobre o sedento. É promessa do Senhor. Água e sedento. Água e o sedento aqui está com carência de água, não é verdade? Vamos para a segunda parte. E rios sobre a terra seca. Rios faz paralelo com água. Terra seca faz paralelo com sedento. Conseguem perceber? Vamos continuar o verso. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, já é uma segunda parte do verso, tá bom? Do verso bíblico. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha só o outro paralelo. Espírito, certo? E bênção, posteridade, descendentes. Conseguem perceber, meus irmãos? Essa é a estrutura da poesia hebraica. E é essa promessa que o Senhor está dando para o seu povo hoje. Queridos, eu não sei se quantos tiveram a oportunidade de já estudar o livro de Isaías, mas o livro de Isaías todinho, irmãos, é para o povo remanescente de Deus. Então, esta promessa de Isaías 44:3 é para nós, que ele derramaria essa água, essa chuva, esse espírito sobre nós. Vamos avançar. Então, aqui a explicação, olha só. Na poesia hebraica, o mesmo pensamento é repetido, mas com palavras diferentes. Não são águas literais, nem rios literais, mas o Espírito Santo sendo derramado ali, naquele verso de Isaías 44:3. Bênçãos sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Esse derramamento é chamado de chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã e serôdia está ali, sendo citada, sendo descrita em Isaías 44:3. Vamos para o próximo slide. O que é a chuva temporã e a chuva serôdia? É o trabalho, meus irmãos, do Espírito Santo em nossa vida para que o caráter de Jesus possa ser produzido em nós de que forma? Perfeita.
perfeitamente reprodução do caráter de Cristo em nós. Vamos avante. Oséias 6,3 nos diz o seguinte: o Senhor a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Para vir a chuva serôdia quer dizer que antes uma outra chuva foi derramada, correto, meus irmãos? Vamos avançar. Zacarias 10:1 diz: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, e ele lhes dará chuvas copiosas. Quantos de nós têm orado pelo derramamento da chuva serôdia, meus irmãos? Quantos? Se nós não oramos pela chuva serôdia, não quer dizer que nós não a receberemos, mas a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, os aguaceiros do Espírito Santo sobre nós, precisam ser desejados. E eles só são desejados a partir do momento em que nós conseguimos enxergar a nossa condição pessoal. Vamos avançar. Qual é o propósito da chuva temporã e da chuva serôdia? Isaías 44:4 nos diz: e brotarão como a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Vamos lá. Olha só, queridos. Vamos juntando. Brotarão como a erva, como salgueiro junto aos ribeiros de águas. Marcos 4:28 e 29. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, olha só, quando ali o fruto é produzido, o que é que acontece? Mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Queridos, nós vemos aqui, olha só, a terra frutificando, certo? O grão cheio na espiga. O que os irmãos entendem por isso? O que é o grão? O que simboliza? Vamos interpretar. O que simboliza o grão maduro, o fruto maduro? Grão cheio na espiga, se mostrando, significa, meus irmãos, perfeição de caráter. Quer dizer que o caráter está maduro para o quê? Para a ceifa, para a colheita, né? Quando o fruto se mostra, né? Mete-se logo a foice, porque é chegada a ceifa. A ceifa é a colheita, é a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, com base nisso que nós estamos lendo, o que é que nós conseguimos deduzir, inferir claramente disso que nós podemos ler? Por que será que Jesus ainda não veio, meus irmãos? Será que nós estamos esperando Jesus voltar? Irmãos, não somos nós que estamos esperando Jesus voltar. É Jesus que está esperando que o grão amadureça, que o caráter esteja perfeito, segundo as balanças do céu, não as balanças de homens. Está esperando que o caráter esteja perfeito, amadurecido. E se Jesus ainda não voltou, é porque o grão ainda não está maduro. Entende a nossa responsabilidade? Vamos avançar. Mais uma observação. O Espírito cai sobre o povo de Deus, que dará fruto para a colheita. É isso que o Senhor deseja que façamos. Próximo texto. Vamos analisar aqui. O que são os frutos? São o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os 9 frutos, eles estão identificados perfeitamente na vida de Cristo. O que é o grão maduro? É a perfeição de caráter. O que é a ceifa? É a segunda vinda de Cristo. E se a colheita ainda não aconteceu, é porque o povo de Deus ainda não está maduro, ou seja, não está pronto, não está perfeito, segundo o padrão do Senhor Deus. Vamos avançar. O que é a colheita? Apocalipse 14, de 14 a 16, diz o seguinte: e olhei, e eis
uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Lança tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então, o Senhor Jesus Cristo está esperando que nós, eu e vocês, e todos os que estiverem assistindo esse vídeo, o Senhor Jesus Cristo está esperando que o fruto do Espírito Santo seja manifesto em nossa vida, e estaremos perfeitos para a colheita, prontos para sermos cegados. Vamos avançar. Então, vamos o que é o fruto maduro. O objetivo da vida cristã. Parábola de Jesus 67. O objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Olha só, não é uma via de mão única. Então, olha só, a reprodução do caráter de Cristo no crente para que se possa reproduzir em outros. Queridos, na parábola das 10 virgens, as virgens estavam, nós estudamos na sacudidura, um trecho, um pedacinho dela, nós vimos que a lâmpada é a palavra de Deus. E que a chama, o que era aquela chamazinha da lâmpada e que iluminava? O Senhor diz para nós que nós somos o quê? Vós sois a luz do mundo. As pessoas, muitas vezes, meus irmãos, a única Bíblia que as pessoas vão ler somos nós. Aquela luz das lâmpadas das virgens prudentes chama-se testemunho. É aquilo que as pessoas conseguem ver em nós. Então, é por isso que a reprodução do caráter de Cristo em nós precisa ser real, precisa ser profunda e precisa ser duradoura para que se possa ser luz e isso seja reproduzido em outros. Porque a partir do momento em que as pessoas veem que é possível na vida de um pecador, então vai ser possível na vida dela também. Vamos lá, mais um. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele, Jesus, virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus 69. Esta citação ela começa assim: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si, de seu caráter em seu povo. Aí conclui: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Mas o que que Jesus está fazendo agora? Aguardando que o seu caráter se manifeste em nós. Vamos avançar. Como o povo de Deus pode, então, amadurecer, meus irmãos? Tiago 5, 7, 8. Percebam que nós temos Bíblia e Espírito de Profecia, Bíblia e Espírito de Profecia. Não tem mais, irmãos, como desvencilhar os dois. O povo remanescente fiel, o povo que estará de pé diante do Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar, é leitor de Bíblia e de Espírito de Profecia. Sede, pois, irmãos, olhe só como nós podemos amadurecer. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Não desistamos. Deus está nos fortalecendo a cada dia e a cada mensagem, a cada texto lido, é o Senhor que nos fortalece e nos firma na sua verdade. Vamos avançar? O fruto do nosso caráter, meus irmãos, só estará totalmente maduro se recebermos, primeiramente, a chuva temporã e depois a chuva serôdia. Jesus não voltará, a menos que seu povo experimente a chuva temporã e a serôdia. Consegue entender a seriedade disso, meus irmãos? Jesus não voltará se o povo dele não receber
a chuva temporã e a chuva serôdia. Vamos avante. E agora, a pergunta que eu faço aos meus irmãos. Em que chuva nós estamos agora? A chuva temporã. Queridos, nós precisamos ter em mente que a chuva ela não é um momento, plim, cai a chuva, pronto, fez o serviço. Não. Assim como a chuva temporã, lembra que são expressões da agricultura? Ela caía durante um período, para quê? Para que o grão que tinha sido plantado, ele tivesse força para poder brotar. Então, a semelhança disso, a semelhança dessa figura da agricultura, do que ocorria na agricultura, é exatamente o que acontece em nós. O reavivamento e a reforma que nós estamos vivenciando diariamente, o reavivamento e reforma é a chuva temporã. É quando nós compreendemos a verdade e vivemos a verdade. E aí o Senhor nos dá mais luz. E aí nós vivemos a luz. E o Senhor nos dá mais luz e nós vivemos. Entende? Isso é a chuva temporã preparatória para que nós recebamos a chuva serôdia. Agora sim, vamos avançar. Irmãos, vamos ler bem lentamente isso aqui, tá? Juntos, eu e você. Queridos, a responsabilidade de quem leva a palavra, compartilha uma palavra, ela é muito maior do que a de quem ouve. Porque quem prega, ele prega para a sua própria perdição ou para a sua maldição. Isso aqui que nós estamos estudando tem me sacudido de diversas maneiras. Vamos ler lentamente nós todos juntos. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Poderemos receber a chuva temporã assim? Olha só, queridos, estes são os pecados que vão tirar o céu dos adventistas do sétimo dia, que são o povo que recebeu maior luz na face do planeta Terra em todos os tempos. Impaciência, ódio, crítica, hipocrisia, cobiça, avareza, amor ao dinheiro, ganância, orgulho, inveja, maus pensamentos, pensar o mal dos irmãos, sem que eles saibam, sem que eu e você cheguemos junto ao irmão e falemos com ele. Raiva, julgar os outros, queridos. Julgar os outros, para mim, é um dos mais abomináveis. Sabe por quê? Porque quando eu julgo o meu irmão, eu estou me colocando como Lúcifer, queria ficar no lugar de Deus. Exatamente da mesma forma. Eu não posso julgar nenhum dos meus irmãos. Estes são os pecados espirituais que vão tirar o céu de muitos de nós se nós não nos arrependermos, confessarmos, abandonarmos. E não para aí. Permanecermos vigilantes, queridos, para que esse eu maligno esteja sendo morto momento a momento. Não é dia a dia, não. É momento a momento. Vamos avançar. Então, Deus deseja derramar o seu espírito sobre o seu povo através das chuvas temporã e serôdia. A chuva temporã habilitou a Igreja Apostólica para a semeadura. O evangelho foi então pregado a cada tribo, língua e nação, e ainda estamos na vigência dela. Irmãos, vocês lembram? A chuva temporã e a serôdia, elas, repito, elas não são momento, elas são uma estação, é um período. Então, a chuva temporã que foi derramada lá atrás, ela foi derramada lá atrás, na época dos apóstolos, e o Senhor,
estava prontinho para voltar antes de 1844. Só que as instituições religiosas não avançaram na mensagem que elas tinham que dar. E resultado, em 1844 veio um grande desapontamento. Por quê? Porque Jesus não voltou. Mas todo o caminho havia sido preparado para isso. Nasce o povo adventista do sétimo dia, com esse grande desapontamento. E a história continua. E vem mais. Queridos, para entender que foi primeiro antes de 1844, da década de 1830 até a data de 1844, leiam o livro Estudos em Educação Cristã. Então, vamos avançar. O clamor da meia-noite, queridos, naquela época, naquele período, mais de 3.000 pregadores, juntos com Guilherme Miller, estavam pregando em todos os Estados Unidos, estavam pregando a mensagem para avivar o povo para preparar para a vinda de Cristo. Só que as instituições educacionais responsáveis para que esta mudança de vida, responsáveis pela pregação dessa mensagem, que prepararia para o clamor da meia-noite, elas falharam. E aí vem mais uma oportunidade para o Senhor, que o Senhor deu ao povo dele aqui na terra. Chega a Conferência de Minneapolis em 1888. Quando chega ali em 1888, todo o cenário estava pronto. O Senhor levanta 3 pregadores. Um deles já havia sido levantado, Ellen White. Mas ele levanta 2 jovens pastores na casa dos 30 anos. John Waggoner, com a mensagem mais preciosa para ser dada ao povo, que transformaria o povo, e esse povo se uniria para dar a última mensagem para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando chega essa mensagem ela é rejeitada. Quando essa mensagem ela é rejeitada, a chuva que já estava começando a ser derramada, a chuva serôdia, ela é interrompida. Eu recomendo fortemente a leitura deste livro aqui, O Retorno da Chuva Serôdia, tá bom? Isso é vendido na Editora dos Pioneiros. Se não tiver na Editora dos Pioneiros, o Ministério Lembra-te está disponibilizando. Aqui nós temos, olha só, não é um livro fino, tá? É um livro grosso. Aqui tem toda a história documentada para nós entendermos que a chuva serôdia ela estava sendo derramada em 1888 e devido à rejeição da liderança da igreja na época, o Senhor Jesus Cristo, a liderança rejeitou não somente os mensageiros que Deus havia levantado, mas ela rejeitou também o Espírito Santo e Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é o representante de Jesus aqui na Terra. E aqui estamos ainda. E aqui nós vemos, nesse estudo, que o Senhor está nos dando, nos levantando mais uma vez para essa mensagem, para essa missão tão poderosa. A obra será terminada com a chuva serôdia. É a chuva da colheita. Então vamos avançar. Estamos ainda sob a influência da chuva temporã, e a chuva serôdia só será derramada em sua plenitude quando o povo passar pelo reavivamento e reforma necessários. Olha só, somente quando o povo passar pelo reavivamento e reforma necessários é que a chuva serôdia será derramada. Vamos avante? Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Olhe só o que foi feito. O que eles fizeram, o que aconteceu ali é o que deve acontecer, novamente conosco. Os discípulos oraram com intenso fervor.
para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar, olhe só, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Queridos, temos algumas palavras-chave. A chuva serôdia, ela será derramada sobre aqueles que em seu trato diário representam a Cristo. Quem são as pessoas que vão perceber, que vão ver essa vida transformada no trato diário? A nossa família. Você, esposo, você tem usado as palavras de Cristo com a sua esposa? Você, esposa, tem usado as palavras de Cristo com seu esposo? Pais que aqui estão, têm usado as palavras de Cristo com seus filhos? E se já são avós, têm usado as palavras de Cristo com seus netos? Tios, tias, primos, irmãos, amigos, servos de Deus. Irmãos, é na intimidade do nosso lar que nós precisamos estar vivendo a verdade de Deus, a verdade que santifica, e a união começa ali. Nós vamos entender que tipo de união é essa que a palavra nos diz. Vamos avançar. Aproximaram-se mais e mais de Deus, e fazendo isto, sentiram que era um privilégio o ser-lhes dado associar-se tão intimamente com Cristo. A tristeza lhes inundava o coração, ao se lembrarem de quantas vezes o haviam mortificado por terem sido tardos de compreensão, falhos em entender as lições que, para seu bem, estivera buscando ensinar-lhes. Esses dias de preparo, está falando do que foi feito anteriormente. Tudo isso que nós lemos até agora foi feito antes deles receberem o Espírito Santo ali no Pentecostes. Então, primeiro, queridos, nós precisamos chegar ao ponto, como os discípulos, naqueles dias que antecederam o derramamento do Espírito Santo, eles se entristeceram profundamente por terem mortificado a Cristo com os seus pecados, com os seus defeitos, com a sua limitada visão espiritual, e por se apegarem a pecados conhecidos. Nós também, irmãos, hoje, nós devemos chegar ao ponto de abominar o pecado de tal forma que nós venhamos a desejar morrer do que pecar e entristecer o coração de Cristo. Então, meus irmãos queridos, agora continuamos ali, esses dias de preparo, ali em vermelhinho na tela. Esses dias de preparo foram de profundo exame do coração, é o que nós devemos fazer. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram ao Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. Sentiam a responsabilidade que lhes cabia nessa obra de salvação de almas. Compreendiam que o evangelho devia ser proclamado ao mundo e reclamavam o poder que Cristo prometera. Qual é o poder? O poder de viver a vida de Cristo. É esse o poder que nós precisamos clamar. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, meus irmãos. Vamos avançar. A obra do Espírito Santo na chuva temporã é totalmente diferente da obra dele na chuva serôdia. Vamos entender? Se não recebemos a chuva temporã hoje, não estaremos habilitados a receber a chuva serôdia. E o que deve saltar aos nossos olhos constantemente? O que deve saltar é aquela lista de pecados espirituais. Se os irmãos desejarem, depois a gente posta, é só lembrar lá no grupo dos bereanos, e aí a gente posta lá aquela lista de pecados espirituais. Queridos, é aquele o nosso termômetro. Ainda há outros, muitos mais, mas precisamos não perder de vista quem nós somos. Vamos avante.
Então, são duas obras totalmente diferentes. Testemunhos para Ministros, 507, nos diz assim: muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim, para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Meus irmãos, quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. Porque, queridos, não existe chuva serôdia plim-plim. A chuva serôdia plim-plim é o que hoje está sendo pregado por muitos, meus queridos. Está sendo pregado. É um momento, está sendo pregado, que é o momento em que o Espírito Santo derramar vai solucionar tudo na sua vida. Tudo que você não conseguiu vencer até o momento vai vencer com a chuva serôdia, meus irmãos. Isso é uma heresia. Isso é uma inverdade. Isso é maligno. Se você ouvir alguém pregando isso, é anátema. Rejeite em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus queridos, é nossa parte abandonar os pecados com o poder de Cristo. É a nossa parte. Não podemos ver, são duas estações, são duas atuações totalmente diferentes. A chuva temporã é a que nós estamos vivendo agora. E, queridos, a chuva serôdia, ela está sendo já derramada em algumas pessoas, sim. As gotas da chuva serôdia já estão sendo derramadas. Mas a estação em que nós estamos é a chuva temporã. Reavivamento e reforma. Essa é a estação. Sem isso, não receberemos a chuva serôdia. Vamos avançar. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito Santo. Vamos avançar. Então, meus irmãos, foi pela confissão, ainda em Testemunhos para Ministros 507, foi pela confissão e pelo abandono do pecado por meio de fervorosa oração. Essa é a nossa postura. E de entrega pessoal a Deus que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, muita atenção agora, apenas em grau mais elevado deve ser feito agora. Foi Deus que começou a obra e ele terminará a sua obra tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. Mas vamos agora, sabemos que o Senhor Deus vai terminar a obra, por quê? Em quem? Nos corações que desejam ser moldados pelo seu poder. Porque estes corações permitirão o agir do Espírito Santo na sua vida. Mas olha o que diz ali em vermelho. Apenas em grau mais elevado deve ser feito agora conosco o mesmo que aconteceu no Pentecostes. Mas olhe só, dá mais um enterzinho aí, por favor, Tiago. Por que a chuva serôdia exige um trabalho mais elevado, né, do que a chuva temporã? Por que, meus irmãos? E tem que ser mais elevado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu e você, nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Por quê? Nós somos o povo, em toda a história, que recebeu a maior quantidade de luz. Nada nos foi negado. Nós temos 100% da revelação de Deus. Muito mais do que todas as épocas anteriores. Por isso, a exigência é maior. O grau é mais elevado. Entendem agora o que quer dizer isso? Vamos avançar. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente
na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Vamos entender isso daqui? Se eu, Cleuma, se eu não estou vivendo toda a luz que o Senhor Deus me dá, quando a chuva serôdia estiver se manifestando, que são as manifestações do Espírito Santo na vida dos meus irmãos, eu não vou perceber. Por quê? Porque eu não estou me desenvolvendo diariamente nas ativas virtudes cristãs. E o texto prossegue. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos e nem a receberemos. Está em 2 lugares, em Mensagens Escolhidas, volume 1, e Testemunhos para Ministros. Então, meus irmãos, somos nós e Cristo. Nós e Cristo. Não sejamos jovens, maduros, de mais idade, somos nós e Cristo. É confissão e arrependimento. Vamos avançar? A chuva serôdia não muda o nosso caráter. Isso tem que ficar muito claro para nós. Essa obra deve ser feita durante a chuva temporã. É agora. Vamos avançar. Como se dá essa obra? Através do reavivamento, da reforma, da entrega do eu, do arrependimento, da confissão e do perdão. Queridos, o perdão, a falta do perdão, também tirará o céu de muitos de nós. O perdão é divino. É Deus em nós que nos habilita a perdoar. Somente isso, meus irmãos. Tenhamos vivido o que vivemos na nossa vida. O quão grave algum mal alguém tenha causado a nós, precisamos liberar perdão. Já pensou se Jesus ali sendo crucificado, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que nos causam mal, queridos, eles não sabem o que fazem. Do contrário, não causariam mal nem a nós e nem a nenhuma pessoa na face da terra. E isso serve para nós também. Se nós causarmos, e isso pode acontecer, algum mal, precisamos estar diante do Senhor, pedindo: Senhor, me revela e me ajuda a consertar tudo com o meu irmão. Vamos avançar. Aqueles que avançam em cada ponto, ficam firmes em cada teste e superam toda a tentação a qualquer custo, atenderam ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, receberão a chuva serôdia e assim estão preparados para a trasladação. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 187. Então, meus irmãos, precisamos atender ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, como está registrado lá em Apocalipse. Vamos avançar. Deponho minha pena e ergo a alma em oração, para que o Senhor sopre sobre o seu povo relapso. Olha só, são palavras de Deus, dizendo que o povo dele é relapso, que são quais ossos secos, olha a comparação, a fim de que vivam. Conceda ao Senhor que seu Santo Espírito sobrevenha aos corações que se encontram agora à vontade, para que não continuem por mais tempo dormindo como os outros, mas vigiem e sejam sóbrios. Serviço Cristão, página 41. Um povo relapso é um povo descansado, um povo despreocupado, um povo que não está firme ali, atento ao dever, ao seu compromisso em honrar a Deus acima de tudo e de todos. Vamos avançar. Resta-nos remediar os defeitos de nosso caráter, purificar o templo da alma de toda a contaminação. Então, olha só, queridos, então quer dizer, só depois de tudo isso que foi dito anteriormente, olhe lá, só depois de remediar os defeitos do caráter, só depois de purificar o templo da alma de toda a contaminação, é que a última chuva cairá sobre nós. Entende?
Que tempo maravilhoso de graça eu e você estamos tendo agora, meus irmãos. Um tempo de graça, e nós temos que ser muito gratos a Deus, porque a porta ainda está aberta. A porta ela é estreita, mas ela ainda está aberta. Vamos avançar. A obra do Espírito Santo é nos convencer, nos converter, nos limpar e purificar de todo pecado, para estarmos aptos para o serviço. Essa é a obra do Espírito Santo, em nós e por nós. 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Olha só, por muito tempo eu entendi errado a língua portuguesa nesse verso. As armas com as quais lutamos não são humanas. As armas que Deus nos deu para lutar não são humanas. Elas são o quê? Poderosas em Deus. Então, nós estamos lutando, irmãos, com armas poderosíssimas. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. O escudo da fé que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Tudo isso, o Senhor, todo esse indumentário, ainda tem outros itens, mas todo esse aparato são as armas que Ele nos concedeu para lutarmos. Vamos avançar, meus irmãos. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou chuva temporã, e glorioso foi o resultado. Nós vimos em um dia 3.000 almas se convertendo, e queridos, detalhe importante, 3.000 homens, não contamos aí mulheres, nem adolescentes, nem crianças. Então, são 3.000 homens. Então, a conversão no dia que Pedro pregou e os 11 traduziram, foi muito mais do que isso. Muito mais. E, no fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Essa citação está em Atos dos Apóstolos, página 54 e 55. Próximo. Vamos avançar. Quais foram os resultados da chuva temporã? Queridos, tudo que nós estudamos no passado serve para nós hoje. Qual foi o resultado? Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 41 a 44. De sorte que foram o quê? Batizados, quase 3.000 almas, e perseveraram, aí olha só a consequência, depois do batismo. Perseveraram na doutrina, na comunhão e nas orações. Em cada alma havia temor. Estavam o quê? Unidos, e tinham tudo em comum. Estava tudo, eles compartilhavam, não somente dos bens materiais, mas eles compartilhavam, queridos, da doutrina. Essa é a verdadeira união bíblica. Vamos avançar um pouquinho? Hoje deveis entregar-vos a Deus, para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados de inveja, ciúmes, ruins suspeitas, pelejas, tudo quanto seja desonroso para ele. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os aguaceiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de quê? De toda contaminação. Não somente dos pecados conhecidos, mas também dos pecados secretos, acariciados. Queridos, lembram no antigo Israel que existia a oferta por pecados da ignorância? Nós hoje precisamos, uma das nossas orações precisa ser: Senhor, me revela os meus pecados, aqueles que eu ainda não te confessei, mas que eu ainda não abandonei. A semelhança do antigo Israel, precisamos viver desta forma hoje. Vamos avançar. Unidos, na união há força e vitória. Na discórdia e na divisão há debilidade e derrota.
Mensagens Escolhidas, volume 2. Mas essa união, ela tem que ser o quê? Unidos na verdade, meus irmãos. Onde está a verdade? Nos marcos antigos. Voltai aos marcos antigos, diz o Senhor Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Vamos agora fazer uma reflexão agora no tempo presente. Como pode haver união se entre um povo que uma parte diz, eu creio na natureza de Cristo pré-lapsariana, outra parte diz, pós-lapsariana, outra parte diz, eu creio na natureza humana híbrida. Quais são os marcos antigos a esse respeito? A resposta o Senhor Deus tem para nós. Precisamos voltar aos marcos antigos. E outros, e outros, e outros, e outros aspectos. Meus queridos, a última mensagem desta série será sábado que vem. Não deixe de assistir. Nós vamos tratar de um aspecto, de um pecado, não um pecado, mas de algo que precisa ser, e faz parte da nossa reforma na vida do remanescente fiel. O tema do nosso estudo, que é mais longo do que este, queridos. Se programe. O tema é o remanescente, a modéstia cristã e a preparação do caráter. Como esses três temas se unem em um só. E nós vamos poder unir claramente, entender claramente tudo isso que nós estamos a ler, por quê? Porque faz parte do caminhar do remanescente fiel. Vamos avançar. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Voltai aos marcos antigos. Antes, sejais inteiramente unidos. Aonde? Na verdade. Nós já vimos. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Avante. Quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir, tão seguramente sobre eles. Mas para isso existe uma condição. Olha aqui de novo, queridos, o então. Então, vamos inverter o texto da língua portuguesa. Os chuveiros da graça do Espírito Santo, a chuva serôdia só vai vir quando o quê? Quando eles se santificarem, eles somos nós, tá? De maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido. Olha só. Então, meus irmãos, quando nós analisamos um texto, nós precisamos analisar a língua portuguesa. Então, é condição, uma coisa depende da outra, entende? Vamos avançar. Trabalhando juntos e com harmonia para a salvação dos homens. Os que se negam a trabalhar em harmonia com os demais desonram a Deus. Quem são esses? Aqueles que vivem uma verdade espúria. Voltem aos marcos antigos. Quando nós voltarmos, eu e você, voltarmos aos antigos marcos, nós vamos entender qual é a verdade de Deus. Não busquemos, irmãos, em nada moderno, em nada recente. São os marcos antigos a nossa salvaguarda. O inimigo das almas se regozija quando vê certos irmãos contrariando-se uns aos outros em seu trabalho. Olha só. Para nós chegarmos ao ponto de contrariar alguém, nós precisamos ter certeza de que os marcos antigos estão fundamentados. E não um assim eu acho, mas sim um assim diz o Senhor. Avante. Anjos maus, em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Olhe só. Anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios? É uma pergunta. Aqui está a referência.
Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas, irmãos. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Mensagens Escolhidas, volume 1. A menos que sigamos Cristo de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Então, Deus nos ajude. Leiamos Efésios 6, de 12 a 13. Tá bom, meus irmãos? Avante. Já é hora de despertarmos do sono, Romanos 13, 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Queridos, falta pouco tempo. Pouco tempo. Temos poucos tempos de graça. Vamos avante. Então, qual é a função da chuva temporã? Resumindo, purificar o templo da alma. Trazer a cada dia vitória sobre cada um dos pecados que ainda temos, nutrimos, acariciamos, caímos. Essa é a função da chuva serôdia. Perdão, temporã. Vamos avante. Como também é conhecida a chuva serôdia e qual é a sua função? Vamos ver. Foi a chuva serôdia. Olhe só, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Todas as vezes que os irmãos ouvirem falar refrigério pela presença do Senhor, já sabe que é a chuva serôdia. Quando ouvirem falar no clamor do terceiro anjo, o alto clamor é a chuva serôdia, porque é a chuva serôdia, a sua presença, o derramar dela na vida do remanescente fiel, é que vai dar poder para este remanescente proclamar a última mensagem de misericórdia antes do fechamento da porta da graça. Vamos avante. Então, queridos, a perfeição de caráter cristão vai muito além de vitória sobre o pecado. E o clímax será na chuva serôdia, que é o amadurecimento final do caráter. A chuva serôdia ela será derramada sobre aqueles cujo caráter foi amadurecido. E somente o Senhor Deus sabe quem são estes. Vamos para o próximo ponto. Trazer maturidade cristã e o aperfeiçoamento do caráter. É isso que a chuva serôdia faz. Ela amadurece o grão, né? E aperfeiçoa o caráter nos derradeiros momentos. A chuva serôdia, ela capacita, habilita para que o evangelho seja pregado em todo mundo. Ela dá forças para passar pelo tempo de angústia. Queridos, se não for o derramamento do Espírito Santo, nós não suportaremos. Não suportaremos o tempo de angústia quando nunca houve. Vamos avançar. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. E isso é grave. Se nós não estivermos agora vivendo a temporada da chuva temporã, nós não receberemos a serôdia. Vamos avante. Vamos avançar. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e prepara para a foice. Prepara para estar de pé diante de Deus. Quando as pragas, prepara para estarmos de pé quando nós não tivermos mais intercessor, quando as pragas estiverem caindo. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. A imagem moral de Deus deve ser aperfeiçoada no nosso caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Deus está nos dando essa oportunidade por meio da chuva temporã, queridos. Avante. Funções da chuva serôdia. Olha aqui. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a chuva serôdia ela tem a função de nos tornar testemunhas de Cristo, verdadeiramente. Apocalipse 18:1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder.
e a terra foi iluminada com a sua glória. Vamos agora interpretar esse verso aqui, queridos. Desse outro anjo. Anjo, a gente sabe que em profecia é o quê? Mensageiro. É um mensageiro que tinha grande poder. Grande poder de levar a mensagem. E a terra foi iluminada com a sua glória. A terra foi iluminada, ou seja, essa mensagem de poder, ela foi levada para a terra inteira, para todo o planeta Terra. E glória é o caráter de Deus. Então, é o caráter de Deus fixado em um povo que recebeu o Espírito Santo e se torna mensageiro, testemunha desse Senhor maravilhoso e prega com poder a última mensagem de misericórdia. Olha só, meus irmãos, quanta informação em apenas um verso. Vamos para o próximo. Quando a terceira mensagem se avolumar no alto clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Que Deus maravilhoso nós temos, meus irmãos. Suas faces brilharão com a glória daquela luz. Isso está no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 984, e também Eventos Finais 173, e Testemunhos para a Igreja, volume 1, 353. Então, meus queridos, olhe só o que o Senhor Deus tem nos dito, tem deixado, que a chuva serôdia ela vai nos reanimar. Quando nós estiver, querido, já pensou? Às vezes eu me pego pensando nisso. Quando todo auxílio humano nós estivermos sem nada nesta terra, é a chuva serôdia, é o Espírito Santo que nos reanimará e fortalecerá para passarmos pelo tempo de angústia. Senão, meus irmãos, a angústia ela seria tamanha que nós enlouqueceríamos, humanamente falando. Por isso, a importância da chuva temporã, hoje, preparatória para receber a chuva serôdia. Vamos avançar. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e poderosos. Entende, meus irmãos? Não podemos retroceder. Precisamos pregar com coragem e ousadia que somente o Espírito Santo pode dar. E quando é pregar com coragem e ousadia, nós não precisamos subir num púlpito de um templo para pregar. A nossa pregação com coragem e ousadia, mas permeada de muito amor, muita misericórdia e muita compaixão, exatamente como o Senhor Jesus Cristo fazia e faz conosco, essa deve ser principalmente no nosso círculo mais íntimo. Porque se fazemos isso no nosso círculo familiar, nós somos habilitados a fazer isso em qualquer outro lugar. Vamos avante? Condições para receber a chuva serôdia, primeiro ponto. Sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele. Segundo ponto. Experimentar primeiro a chuva temporã, que é confissão. O que é experimentar a chuva temporã? Confissão, perdão, abandono do pecado e completa consagração ao Senhor. Isso, vamos traduzir em outras palavras, é o reavivamento e a reforma espirituais. Terceiro ponto. Estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito. Quarto ponto. Para receber a chuva serôdia, precisamos eliminar as dissensões. E só se elimina as dissensões voltando aos marcos antigos. E o quinto ponto. Despojar-se-ão do eu e dos pecados acariciados. O Helder mencionou aqui agora um verso, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, Deus eterno. Que o Senhor nos ajude. Vamos avançar, meus irmãos. Como podemos receber a chuva serôdia?
Queridos, não percamos as oportunidades das convocações da Igreja de Deus. Nós já sabemos qual é a definição de igreja. Igreja é povo. As convocações, queridos, todas as decisões de 2017 para cá, todas as convocações que o Senhor fez e que o Senhor nos deu a oportunidade, a mim e a minha família, de participar, a cada convocação, eu e meu esposo tomávamos mais decisões sérias para a nossa família e para nós individualmente. Muita atenção agora para essa citação. Testemunhos para ministros. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. Mas ninguém pense que, atenção, ao frequentar essas reuniões já fez o seu dever. A mera frequência a todas as reuniões que se realizam não trará em si mesmo uma bênção à alma nenhuma, irmã. Pode frequentar todos os domingos, todas as quartas-feiras, todos os sábados, de manhã, sábado à tarde, o que for. Não trará em si mesmo a bênção à alma. Não é lei imutável que todos os que assistam a reuniões gerais ou reuniões locais recebam grandes recursos do céu. É entre nós e Cristo, mesmo nestes locais. Mesmo nestes locais. E, queridos, o local, nessas reuniões de igreja local e campais e outros eventos, ali a adoração deve estar sendo conforme Deus pede. A verdadeira adoração ali tem que ser na música, tem que ser na doutrina, tem que ser na condução, como aquela convocação está sendo conduzida, na pregação, no estilo de pregação da verdade. Entendem, meus irmãos? Não é qualquer reunião. É uma reunião em que o Senhor Deus é verdadeiramente adorado e exaltado. Vamos avante. O Espírito Santo virá a todos quantos pedem o pão da vida para o dar aos semelhantes. Isso aqui, meus queridos, é o trabalho missionário. E ele vai dar. Se eu e você queremos ser vaso de bênção para outros, precisamos pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre nós para que nós sejamos vasos de bênção. O livro Eventos Finais diz o seguinte: a serva do Senhor nos diz que o vaso para receber a chuva serôdia tem que estar na posição correta e virado para o lugar, para a direção correta, para cima. Um vaso vazio, ele não transborda para os outros, para que os outros tenham sua sede saciada. Nós precisamos transbordar, meus irmãos. E esse transbordar só é possível por meio do derramamento do Espírito Santo. Vamos avançar. Vi que ninguém poderia, está um pouco desconfigurado, mas vamos tentar ler. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho. Olha os pecados que estão aí. Orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar de pé na batalha do dia do Senhor. É isso que nós precisamos, queridos. Estar fervorosamente à procura da preparação necessária que vai nos habilitar a estarmos de pé quando não tivermos mais nenhum intercessor por nós. Vamos avante. A chuva serôdia ocorre muito. Essa pergunta é interessante. Irmãos, a chuva serôdia, ela ocorre antes ou depois do decreto dominical? Sem ler o texto, cobre o texto aí com a mão, sem ler. Ela ocorre antes ou depois do decreto dominical?
Queridos, a chuva serôdia, ela vem obrigatoriamente antes do decreto dominical. Lembra que as chuvas, elas são uma estação, elas não são um momento. Então, ela vai começar a ser derramada antes do decreto dominical. E por quê? É esse alto clamor, essa poderosa proclamação, depois que recebermos a chuva serôdia, é ela que vai levar, vai provocar a lei dominical. Então, olha só, vamos ler o texto em Evangelismo. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. Olha só. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora, neste momento. Buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la. E o céu espera. Irmãos, olha isso. O céu espera para concedê-la. Eu fico imaginando na minha mente ultralimitada, extremamente limitada, eu fico imaginando os mundos não caídos, nos contemplando nesse momento, este grupo de pessoas, olhando lá de cima os anjos ansiosos, que esses textos, não é que essa irmã, eu não sou nada, mas que estes textos inspirados provoquem em nós o que é necessário para que nós continuemos na estrada da abnegação e da morte do eu. E que nós queiramos, tenhamos tanta ojeriza do pecado, tenhamos tanta ojeriza do pecado, que nós olhemos para o Senhor Jesus Cristo, que está ali no Santíssimo do Santuário Celestial, e ali o Senhor Jesus Cristo nos dê o poder para vencer cada mau traço do nosso caráter. Você consegue imaginar que eles estão ansiosos neste momento por isso? Precisamos lembrar que a chuva serôdia não é um evento, e sim um período, uma estação. Começa antes do decreto e se prolonga até o fechamento da porta da graça. Vamos avante, já estamos caminhando para o final. Oremos, pois, com o coração contrito e com maior fervor, porque agora, no tempo da chuva serôdia, os chuveiros da graça sejam, para que agora esses chuveiros da graça sejam derramados sobre nós, testemunhos para ministros. Avante. Ao orardes, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor dará liberalmente o seu espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no espírito, queridos. Outra missão para mim e para você. Não podemos baixar a guarda. Não podemos deixar de vigiar. Precisamos vigiar aqui, ó. A boca fala do que está cheio o coração. Se precisamos segurar os nossos lábios, pensar antes de falar e perguntar antes de falar, Senhor, isso é agradável a ti? Vai edificar quem vai ouvir? É isso que nós precisamos fazer. A chuva serôdia, ela não está esperando a lei dominical, meus irmãos. Ela está esperando um povo. Um povo. Vamos avante. Resultados da chuva serôdia. Operação prodígios. Os doentes serão curados. E sinais e maravilhas seguirão os crentes. Grande conflito. Vamos avante. Resultados da chuva serôdia. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Testemunhos Seletos, volume 3. Nós vamos ver isso. Avante. Joel, vai se cumprir. Profecia. Acontecerá depois que derramarei meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Chuva serôdia sendo derramada. Os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Chuva serôdia sendo derramada. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Avante. E disse-lhes, ide por todo mundo, Marcos 16:15, e pregai o evangelho a toda criatura. É a nossa missão. É a missão que nos foi dada. Avante. Só aqueles
que resistiram à tentação pelo poder de Deus, não é verdade? Terão permissão de proclamar a verdade para o último dia, quando ela se avolumar no alto clamor. Gravem isso, meus irmãos. Somente aqueles que, pelo poder de Deus, resistiram à tentação terão permissão de proclamar a verdade, porque receberão a chuva para isso, quando ela se avolumar no alto clamor. Vamos avante. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Olhe só, os que estavam revestidos da armadura do Espírito. Isto produzia efeito. Qual foi o efeito? Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Nós estudamos esse texto no estudo da sacudidura, no sábado passado. Foi um anjo me respondeu, diz a serva do Senhor. Foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Isso está em primeiros escritos. Avante. Daqui a pouco nós vamos ampliar essa citação. Com a chuva serôdia, as 3 mensagens angélicas serão dadas ao mundo com poder. Quando a terceira mensagem se avolumar, num alto clamor, olha só a citação sendo ampliada, e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus, queridos, esse fiel povo de Deus não são as 5 virgens loucas, não. São as virgens prudentes. O fiel povo de Deus participará dessa glória. É a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. Isso está no comentário bíblico adventista do 7º dia, volume 7, e em Ventos Finais. Entende, meus irmãos? Nós estamos reforçando com outras palavras o que nós já lemos. Avante. Semelhantemente ao Pentecoste, em Atos 10, 44 e 47, a chuva serôdia cairá sobre os gentios. Olha só, são somente adventistas do 7º dia que receberão a chuva serôdia? Os gentios também receberão. Onde está este princípio, queridos? Ah, irmã, me dê um texto. Não vou dar. Vou dar o princípio. Onde está o princípio? Caiu, olha aqui, a Bíblia, a Sagrada, o princípio está nas Sagradas Escrituras. Caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Meus irmãos, estes gentios que ainda não conhecem a verdade, que nós conhecemos, mas que têm na sua esfera vivido toda a luz que eles receberam, estes, meus irmãos, receberão a chuva serôdia e se unirão a nós para juntos proclamarmos a última verdade aos da hora 1/10. Que maravilhoso, meus irmãos. Que maravilhoso, que grandioso vai ser esse evento. Quem receberá primeiro? Vamos avante. Muitos adventistas ficarão surpresos ao verem que estiveram anos na igreja para compreenderem que deveriam vencer cada mau traço de caráter para receber a chuva serôdia, e verão a mesma chuva caindo copiosa e rapidamente sobre irmãos de outras denominações. Olha o princípio em Atos 10, 44. Todos então sairão juntos para proclamar a verdade direta, a fim de buscar o restante dos conversos da hora 1/10. Esse comentário ele é meu e está só reforçando o que nós analisamos lá em Atos 10, 43 e 44. Vamos avançar. Viam-se centenas e milhares visitando famílias, abrindo perante elas a palavra de Deus. Queridos, visão profética. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo desses mensageiros do alto clamor, e manifestava-se um espírito de genuína conversão. As conversões serão milhares, irmãos. Testemunhos Seletos, volume 3.
Há muitos fiéis de Deus em outras denominações vivendo a luz que têm. Estão apenas esperando chegar a última mensagem para se unirem à causa do Senhor. Avante. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O alto clamor vai levantar, irmãos, um ódio tremendo contra nós. O clero, vamos aqui entender o que é o clero, tá? Eu coloquei, isso que está entre parênteses, fui eu quem colocou. Todos os líderes religiosos que se oporão à verdade de Deus. Tudo bem? E aí entra padre, pastor, de todas as denominações religiosas, todos os líderes religiosos, tá bom? Então, o clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Qual é o medo deles? De que os seus rebanhos recebam a luz da verdade e vejam que eles são mensageiros, pregadores de erro. Avante. Haja um revivamento da fé. Nós vimos também essa citação no estudo passado. Haja um revivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Se não estamos sendo perseguidos, irmãos, então é porque, ou então não necessariamente perseguidos, ou hostilizados de alguma forma por alguém, então nós precisamos orar a respeito e saber por quê. Por quê que as pessoas, por que eu ainda não estou pregando a verdade que o Senhor Deus me pede para pregar? Vamos avançar. A chuva serôdia prepara a última geração, queridos. Nessa época, a chuva serôdia chegará para dar poder à voz do terceiro anjo e preparar os santos para permanecerem em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Onde nós lemos isso? Vamos avançar? Vi que muitos estavam negligenciando a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse a permanecer de pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Ó, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Vamos interpretar, queridos? Vamos substituir. Ó, quantos vi eu no tempo de angústia sem estarem selados? Queridos, estamos sendo selados neste momento. O selamento também é um processo, e nós vamos estudar em uma nova série sobre o selamento do povo de Deus. Por que ele estava sem abrigo? Haviam negligenciado a preparação necessária e, portanto, não puderam receber o refrigério que todos deveriam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Então, queridos, nós estamos tendo a responsabilidade agora de preparar-nos para receber o refrigério. Vamos avançar. Vamos agora concluir esta mesma citação. Aqui está continuando. Os que recusam ser talhados pelos profetas. E nós temos vários profetas. Nos 66 livros da Bíblia, e temos uma profetisa que o Senhor nos deu, a serva do Senhor. Os que recusam ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda e se dispõem a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é, chegarão ao tempo em que as pragas cairão e hão de ver então que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Só perceberão, queridos, muitos negligentes, só perceberão quando as pragas estiverem caindo. Mas olha como termina a citação. Que terrível!
Não haverá, porém, tempo para o fazer e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Não haverá, irmãos, tempo. O tempo é agora, é hoje. O amor a Cristo deve ser a nossa motivação para o reavivamento. O amor a Cristo deve ser a nossa motivação para a reforma e para o recebimento da chuva serôdia. E qual é o apelo de Deus para nós, meus irmãos? O próximo slide tem um apelo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Não podemos negligenciar o tempo que se chama hoje. O tempo que se chama agora. Deus está chamando a mim e a você, caro irmão e cara irmã, a tomar várias decisões. Sem desculpas, sem justificativas. Apenas rendição do eu. É só isso que o Senhor quer. Que Deus nos ajude. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, bondoso Senhor, nosso Deus Criador e mantenedor. Louvamos e bendizemos o teu nome maravilhoso. Porque, Senhor, o Senhor nos deu luz, toda a luz necessária para estarmos diante do Senhor naquele grande dia, de pé, no tempo de angústia, sem intercessor, o Senhor pode nos habilitar se nós tão somente colaborarmos com o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, declarando em alta voz, diante do Senhor, dos santos anjos, dos mundos não caídos. Estamos declarando, Pai querido, que permitimos que o Senhor haja em nossa vida. Senhor, não somos dignos de receber a chuva serôdia, mas clamamos que o Senhor nos habilite a recebê-la. Estamos direcionando neste momento o nosso vaso para o alto, Pai, para que o Senhor derrame as copiosas gotas da chuva serôdia sobre nós. E nos ajude, Senhor, a sermos tuas testemunhas fiéis, primeiramente em nosso lar, primeiramente para aqueles que o Senhor nos deu para pastorear, nossa família, para que possamos também, Senhor, sermos testemunhas fiéis do Senhor, aonde quer que formos e onde quer que o Senhor nos mandar. Te pedimos perdão, Pai, se te fomos negligentes até este momento. E te pedimos que o Senhor seja o nosso guia fiel. Ajuda-nos, fortalece-nos contra os pecados conhecidos e contra os pecados secretos, Senhor, para que os vençamos, confessemos e abandonemos. Queremos ser como Jesus é. Ajuda-nos a termos nojo, ojeriza do pecado, para que não entristeçamos mais o coração do Senhor Jesus Cristo, que está ansiando vir nos buscar ali no Santíssimo, Senhor. Precisamos parar de enviar pecados para o Santíssimo, para que Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, Pai, e tem misericórdia de nós. Dá-nos uma semana de vitórias espirituais em teu nome, em nome de Jesus. Amém.